Todos aqui se consideram espíritas? Parece que 100%. Parece que 100% do público, sim, né? Então, o Evangelho vai dizer para nós qual é a nossa missão em levarmos adiante a palavra que está aqui, para todos aqueles que ainda não a conhecem. Né? Como dissemos agora na abertura, conhecendo a verdade, nós vamos nos libertando da ignorância. Né? Não no sentido vulgar da palavra, mas a ignorância pela falta do conhecimento, pela falta de conhecer aquilo que Jesus veio trazer 2018 anos atrás, mas é atualíssimo para os dias de hoje. Né? É a nossa reforma interior. Então, a gente vai ler um trechinho e vamos explanar juntos. Então, vamos lá. Ó. Não ouvis já se agitar a tempestade? Oi, desculpa, 193. Isso. Capítulo 20, página 193. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei, ó Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, aqui está dizendo assim, né? Ó, novos apóstolos. Quem são esses novos apóstolos? Somos nós, né? Somos nós que estamos aqui aprendendo e divulgando. Porque essa é a missão do espírita, é divulgar isso. Né? Então, ele diz aqui que, para que a gente possa pregar o novo dogma da reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação ela explica tudo. Todas as diferenças sociais, financeiras, tudo que a gente acha que, às vezes, pensamos, né, que Deus é injusto, ou Ele escolhe um filho ou outro, né, para que um tenha mais que o outro, para que um seja mais bonito que o outro, para que um seja mais perfeito que o outro. Deus é puro amor. Ele nos ama igualzinho a todos. Mas aí vem a reencarnação, né, trazida por essa doutrina maravilhosa, considerada aí... me fugiu a palavra. O novo para nós, né, para que a gente compreenda, sem nos revoltar, sem perdermos a nossa fé, o porquê, às vezes, a gente tem que passar por tantas dificuldades, tantos problemas, porque a gente vê irmãos nossos com dificuldades, com limitações físicas. Né? Nós sabemos que, através da reencarnação, que esta não é a nossa única existência. Se assim fosse, tem alguma graça? A gente vem aqui, faz tudo o que a gente quer, ou certo, ou errado, e acabou. Qual o propósito de Deus nisso? Agora, quando a gente vai lá e estuda a lei da reencarnação, a gente vê que existe a lei de plantio e colheita, a lei do livre-arbítrio,
que pelo livre-arbítrio nós temos as nossas escolhas, através das escolhas nós temos as consequências. Né? Então, muitas vezes a gente planta algo que não vai nos dar bons frutos. E lá na frente vem a colheita. E a gente fala, ai, por que eu estou passando por isso, meu Deus? Eu mereço isso. Mas se a gente entrar em reflexão, aquilo vem para nós como um aprendizado, né? Nada na nossa existência vem como castigo, porque é um pai que ama, não é um pai carrasco. Não castiga seus filhos porque erraram. Ele dá novas oportunidades para que os filhos aprendam com elas. Por isso que a Terra é considerada um planeta escola, onde a gente veio aqui para aprender. Então, vamos continuar um pouquinho. Não vos amedronteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. O que são as línguas de fogo, né? Quando, eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas comigo, muitos irmãos nossos, por não terem o conhecimento da nossa doutrina, generalizam ela, né? Então, quando a gente fala às vezes que é espírita, muitas vezes somos taxados, nada contra os nossos irmãos, mas como macumbeiros, né? Eu sou cabeleireira. E algumas pessoas perto da minha casa falavam assim, ah, Tânia, a cabeleireira ou a macumbeira? Infelizmente, é verdade. Infelizmente, é verdade. Né? Então, essa língua de fogo, às vezes, seria as críticas que a gente, às vezes, recebe, né? Mas a nossa fé tem que estar acima de tudo. E jamais a gente se omitir, né? Porque estamos dentro de uma doutrina tão esclarecedora que não critica ninguém, que não nos poda, não nos fala o não. Essa doutrina não fala não. Ela apenas nos orienta, né? Você deve ou você não deve, a escolha é sua. Mas não nos fala, não faça, porque temos o livre-arbítrio para escolher o nosso caminho. E, através desse caminho, as consequências virão. Né? Então, vamos lá. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. Né? Então, ele fala aqui, olha, como é difícil, nós tivemos um seminário aqui domingo, do qual foi falado, como é difícil a gente mudar os nossos hábitos, né? Quando a gente tem um hábito e a gente precisa trabalhar esse hábito, é muito complicado, porque nós acabamos nos acomodando. Está ruim, mas está bom, né? É mais difícil, exige sacrifício nosso a mudança. Então, o que ele vem falando aqui é que nós precisamos despertar, porque essa mudança precisa acontecer em nós, para que a gente possa também passar o exemplo, assim como Jesus, quando ele esteve aqui entre nós. Né? Ele veio e passou o exemplo dele. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falarei às pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos, domésticos, mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear,
porque ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Então, ele está dizendo assim, né? Muitas pessoas ainda não tiveram esse despertar que nós estamos buscando. Então, quando às vezes a gente fala sobre o Evangelho, as pessoas não estão preparadas, não querem ouvir, né? Não aceitam, ainda estão ligadas com as atividades do mundo. E o mundo, se a gente permitir, ele nos absorve. Com o tempo, em muito trabalho para consumo. Trabalho, aonde nos retira do tempo da família, dos filhos, dos pais, e vai nos consumindo. Né? Então, essa parte do nosso... A missão dos espíritas é para que a gente reflita muito. E vamos falar assim, ó, a missão do cristão. Porque todos somos cristãos, né? Não precisamos ser espíritas, porque o dia que a gente for partir daqui, nós não vamos levar crachá da Irmã Maria, né? Junto com a gente. Nós temos que ser cristãos, seguidores do Cristo. Quantas lições a gente recebe, quantas oportunidades nós temos de falar desse evangelho, né, para as pessoas de uma forma mansa, né, de uma forma sem imposição, né? Porque ser espírita é seguir Jesus. Então, esse é cristão. Qual é a diferença, né? Toda religião é boa desde que ela observe as leis que estão contidas, que é a única lei, que é a lei de Deus. Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E isso está inserido em todo o planeta, em todos os planetas. Essa é a lei que vale para qualquer lugar. E tudo que nos acontece na vida são para que a gente volte ao caminho que a gente, às vezes, saiu fora do trilho. Eu posso falar para vocês que eu acho que a coisa mais importante que a gente pode falar para as pessoas é olhar nos olhos das pessoas e dizer a verdade. E a verdade é aquela que está dentro da gente, aquilo que aconteceu com você. Eu, recentemente, passei por uma situação muito difícil, porque eu mesmo criei essa situação difícil. Então, todos nós criamos, nós temos o livre-arbítrio. Essa é uma situação que a gente tem que fazer as escolhas. E, muitas vezes, a gente escolhe um caminho cômodo, um caminho errado, e a gente acaba respondendo por ele. E isso dói muito, mas é uma dor que depois gera uma gratidão, porque depois de todo o veneno, de todo aquele mal que eu passei, com todo aquele ressentimento, aquela coisa doída dentro de mim, me corroendo há muito tempo, quando eu consegui me livrar disso, que eu consegui subir de volta à tona, aquilo foi maravilhoso. Porque eu nunca esqueci o caminho que é estar ao lado de Jesus, no seu evangelho, voltando de bem com a vida, de bem com as pessoas, e exercendo a caridade. Essa caridade que é aquela coisa maravilhosa que Paulo fala nos Atos dos Apóstolos, é dar sem esperar receber nada em troca. É fazer alguma coisa para as pessoas gratuitamente, sem pensar em nada. E eu fiz por mim uma coisa: voltar a esse caminho e saber que esse caminho do Evangelho de Jesus é que me deu, de novo, uma nova vida, uma nova oportunidade. É isso que a gente tem que pôr na nossa consciência, na nossa diretriz das nossas vidas. Errar é humano,
mas a gente não pode persistir. A gente tem que acordar com o erro e voltar por caminho. Esse mundo é cheio de armadilha, é cheio... Para quê? Para que a gente aprenda, que é a escola. Tem que ter as provas, né? A gente não vai estudar numa escola, você não tem que estudar para passar de ano, você não tem que estar pronto para aquela prova. Aquele que vai e estuda, que é sério, que vai lá na prova, ele faz a prova com tranquilidade. Mas aquele que leva a sua vida ao bel prazer, que não toma responsabilidade, que não se apega às coisas evangélicas, que é as coisas de Deus, nos caminhos de Deus, no respeito ao próximo, no amor ao próximo, e amar a si mesmo também. Porque, senão, eu não consigo devolver isso para as pessoas, se eu não tiver esse amor incontido dentro de mim. Então, se a gente se prepara bem para a gente fazer essa prova, nós vamos passar de ano. Nós vamos passar por uma outra vida, de um outro mundo mais feliz, mais regenerado. Mas isso depende de cada um, e cada um está no seu tempo. A gente não pode exigir que as pessoas sejam como a gente gostaria que elas fossem. Cada um tem o seu tempo. A gente tem que respeitar as pessoas. Eu falo muito da responsabilidade que a gente tem que ter com as coisas do Evangelho, principalmente o Evangelho no lar. É uma das maneiras que nós temos de estar junto com Jesus, junto com a nossa família, para que a gente possa harmonizar entre quatro paredes e ter uma família, sabe, harmoniosa, responsável, respeitosa, onde a gente pode passar para os nossos filhos a mensagem de Jesus, a sementinha de Jesus. Não importa se ele amanhã vai ser o que ele vai escolher no caminho, mas ele vai lembrar daquela sementinha quando você fazia o evangelho no lar com ele. Então, nós temos que nos dispormos a enfrentar esse evangelho, a conhecer esse evangelho, e é só estudando. Mas aí a coisa mais gostosa, quando você aprende esse evangelho, é pôr em prática. É estar aqui, olhando para vocês. Eu consegui superar uma aflição que eu estava passando. Eu consegui. E eu recebi uma entidade falou para mim assim, se prepara por um novo começo. E eu estou aqui, num novo começo. E eu estou aqui na Fraternidade Irmã Maria, pela primeira vez, voltando novamente com uma nova vida, nasci de novo. Eu liguei para a Tânia, quando eu recebi uma boa notícia, eu falei para a Tânia, nasci de novo, e estou aqui. E quero estar com vocês sempre, e aqui à disposição, livre para falar de Jesus, para falar que eu sou espírita na rua, onde eu estiver. Nós temos oportunidade. Hoje eu estava no ônibus, sentado do lado de uma menina que fez uma operação na cabeça, e eu falando do Evangelho. Você sabe que eu nunca ouvi falar do Evangelho? Espírita, o que é ser espírita? Espírita é assim, é o Evangelho, você vai lendo, você vai ter uma compreensão melhor. Ler a Bíblia também é ótimo, mas é mais difícil você entender. Pela ótica dos Espíritos, você tem mais claridade, mais lucidez. Desci na banca de frutas ali na avenida, a moça também me atendeu, pediu um coco, ela não sabia. Você sabe que já me falaram de ir no centro espírita? Então, a gente tem que, a coisa mais importante que Jesus deixou, ide e pregai, leva a doutrina onde você está, mas com muito cuidado. As pessoas são sensíveis, e nós temos que tomar muito cuidado. Cada um tem uma maneira de entender, cada um tem uma maneira de receber isso. Não é verdade? Ser espírita é estar com Jesus plenamente. Os obreiros do Senhor. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperados. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daquele que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e serão carregados no turbilhão.
Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão? Vós que esmagaste o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aquele que não tem senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é àqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, eu acho que aqui está bem nítido e claro que ele está dizendo que chegou a hora, que é chegada a hora. Embora nosso irmão aqui disse que cada um tem o seu tempo, e é verdade, cada um tem o seu tempo, mas só que chegou o momento de nós fazermos a escolha. Porque nós somos espíritas, mas, na verdade, nós somos cristãos. A maioria aqui é cristão, não importa se é espírita ou não, mas somos todos cristãos. E, em sendo cristãos, nós devemos seguir o que o Mestre falou. E aqui está dizendo que os tempos são chegados. E o que quer dizer isso? O momento da regeneração está aí, batendo as portas. Nós já temos o conhecimento suficiente para fazer as escolhas. Nós sabemos que existe a reencarnação, sabemos que já vivemos antes, sabemos que a vida continuará. Então, se nós não fizermos a escolha agora e nos esforçarmos para merecer estarmos nesse mundo de regeneração, passar nas provas, para a gente poder passar de ano e ir para uma escola melhor, a gente vai ficar aqui sim. E aí vai ser perguntado: você está querendo o quê? Você quer? Você já teve. Você não escolheu os bens do mundo? Você não escolheu comprar, gastar, ter carros, ter casa, ter tudo que você tem aqui? Então você já ganhou, já tem a sua recompensa. Para que você quer mais? Aqui nesse mundo vai ser só aquelas pessoas que escolheram o quê? Escolheram a espiritualidade, escolheram amar o próximo, escolheu não fazer ao próximo o que não querem que faça a si mesmo, escolheram o caminho da verdade. Então, nós já temos essa consciência, nós já sabemos o caminho, não podemos depois dizer: olha, eu não sabia. Está sendo revelado, está sendo colocado dia após dia para a gente. Então, a gente agora não tem mais como falar: Senhor, eu não sabia disso. E a nossa missão como espírita, já que a gente já tem esse conhecimento, é justamente isso, revelar isso a todos, aqueles que não têm o conhecimento ainda. Nós aqui não podemos falar depois: olha, Senhor, eu não sabia. Nós não, porque nós estamos aqui, dia após dia, recebendo a mensagem. Além disso, nós conversamos com os espíritos, nós temos certeza que eles existem, nós sabemos da reencarnação, temos certeza que ela existe, ou vocês aqui ainda não têm certeza disso? Estão vindo aqui porque acham que pode ser que seja verdade. Então, vocês ainda precisam dessa convicção. Quando você tiver essa convicção, sua vida muda, suas escolhas passam a ser outra. Você realmente fala: não, eu vou dedicar a minha vida a Deus, à espiritualidade. E é isso que está nos faltando. A gente tem que colocar como primeiro plano Deus, a vida espiritual, porque é essa que vai ser a real, aqui é a verdadeira, aqui é só a passagem, aqui é só um momento que a gente está vivendo. E se a gente não colocar isso como nossa convicção, como nosso projeto de vida, o resto é supérfluo. Não estou dizendo para a gente abandonar e esquecer da nossa vida como seres humanos que aqui estamos, mas colocar sempre em primeiro plano a vida espiritual. Quando a gente faz isso,
tudo fica mais claro para a gente vive mais equilibrado, porque a gente não pensa mais em ter coisas que não são necessárias. A gente só quer viver com o que é simples, não queremos ter mais do que precisamos, né? Não queremos muitas posses. E eu posso garantir que quando a gente tem essa certeza e vive realmente com o Espírito em graça, a gente é mais feliz. A gente não precisa mais de se preocupar com muitas coisas que a gente se preocupa no dia a dia. A sobrevivência é necessário, né? Nos vestir, nos alimentar, ter dignidade, tudo isso é necessário. Mas se cada um tivesse só o suficiente e vivesse já essa vida, já fizesse essa experiência de viver a vida do Espírito, a gente já tinha alcançado muito mais rápido essa mudança que a gente tanto espera. Porque Jesus veio há 2000 anos atrás e trouxe essa revolução maravilhosa, que é esse mundo que não foi compreendido naquela época e ainda não está sendo compreendido hoje. Por isso que nós ainda temos a maioria das pessoas que não despertaram ainda. Nós ainda estamos patinando. Por isso que se a gente conseguir despertar de verdade e despertar o máximo de pessoas, a gente vai realmente conseguir fazer essa mudança mais rápido. E o nosso mundo vai ser melhor e todos nós, porque nós não queremos que os nossos irmãos sofram. Eu acho que todo mundo aqui não se sente bem quando vê um irmão passando uma necessidade ou com uma dor física. Até mesmo, eu acho que a gente se preocupa até com os nossos políticos. Embora a gente fale, a gente fique indignado, muitas vezes a gente até pensa impropérios para com eles, mas se a gente souber o quanto essas pessoas irão sofrer nas próximas encarnações, a gente teria piedade delas. Então, vamos realmente vestir a camisa, não da fraternidade, e não do espiritismo, mas a camisa de Jesus, porque ele veio de uma maneira tão sublime, desceu lá das alturas e se vestiu do corpo humano de novo. Eu estou lendo um livro que eu recomendo que vocês leiam, é O Sublime Peregrino, do Ramatiz. É muito bom, porque ele fala do Jesus humano, de tudo que ele passou, sendo a potência espiritual que ele era e tendo que viver aqui na Terra. E nos últimos dias dele, próximo dele ser crucificado, ele passou por muitas angústias, porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha feito, toda a pregação, todo o evangelho que ele fez durante 3 anos, mostrando essa revolução da vida espiritual, podia se perder. E muitos dos seus discípulos, que tinham suas vidas, que tinham família, que tinham esposa, que tinham filhos, e seguiram Jesus, eles ficavam preocupados. Poxa, e minha família? E meus irmãos? E minha mãe? E meus filhos? Eles ficavam preocupados com as coisas do dia a dia, do cotidiano. E Jesus querendo trazer uma proposta nova, muito maior para eles, mas ele foi tão humano que ele percebeu que não era o momento chegado ainda para aquelas pessoas se desfazerem de tudo para viver o Evangelho. Então, ele teve que dar a sua vida, ele se entregar individualmente para que a sua história de vida, a sua missão ficasse para a história, para que a gente compreendesse que quando a gente realmente abandonar as coisas do mundo e seguir a Jesus, em tudo aquilo que ele falou, nós vamos vencer e nós vamos fazer esse mundo novo que a gente tanto sonha e que vai chegar, porque o progresso é inevitável. As leis de Deus são infalíveis e ele fez a gente para progredir. Então, não adianta, nós vamos progredir, graças a ele. Mas podemos fazer a escolha de irmos mais rápido ou de estacionarmos, ou mesmo regredir, assim, no sentido de ir para uma escola pior do que essa, ou que ainda está iniciando os primeiros passos.
Então, a gente tem a oportunidade, porque nós temos o conhecimento. Então, vamos buscar ser esses trabalhadores da última obra, ser realmente espíritas de corpo e alma, porque a gente só vai ter a ganhar. Como nós temos de costume, sabendo que nós somos o veículo para levar essa energia, para levar a espiritualidade para dentro da nossa casa agora. Então, nós vamos iniciar o nosso evangelho. Peço que todos me acompanhem mentalmente, para que essa energia realmente chegue aos nossos lares. Então, vamos fechar os nossos olhos. Jesus, sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos também que a Tua luz, o Teu amor está presente. E que os Teus mensageiros de luz, que nos acompanham neste trabalho de amor, estão conosco. E nós queremos, Jesus, levar tudo isso de bom que tem aqui lá para dentro do nosso lar. Então, nós vamos te convidar agora, Mestre, e também a todos aqueles que te acompanham, para entrar em nossa casa. Então, mentalmente agora, cada um mentalize o seu lar, o portão, a porta de entrada, e com muita alegria nós vamos convidando Jesus para entrar. Quanta luz entrando em nosso lar, tudo muito iluminado, uma paz invadindo nossa casa. Que visita maravilhosa! Cada trabalhador de Jesus caminha pelos ambientes da nossa casa. Vamos convidá-los. Vamos levá-los nos ambientes dos nossos quartos. Se ali estiver alguém que não está bem de saúde, vamos apresentar a Jesus e a esses seus companheiros, para que a luz, trazendo tantos benefícios, possa envolver esse nosso irmão, esse nosso parente, essa pessoa que a gente ama, porque faz parte da nossa família. Vamos voltando aos outros ambientes, a sala. Olha, Senhor, enquanto eu fui te buscar na casa de oração, a minha família ficou aqui me esperando. Abençoa, Mestre, a cada um deles. Olha, Jesus, no meu lar, tem uma pessoa que eu amo que ainda se encontra em rebeldia, que não te conhece, não conhece tuas palavras, o teu amor. Ele é o mais necessitado da minha casa, Senhor. Ele que precisa mais do seu remédio, da sua luz. E que essa luz agora, tão intensa e brilhante, abrace a todos que estão aqui. Essa luz também, Jesus, ela vai iluminando toda a minha casa e retirando daqui
coisas escuras, energias que eu e os que habitam o meu lar em momentos de deslize, onde nos afastamos de Ti, nós falamos palavras que não devemos, ofendemos uns aos outros, falamos palavras de baixo calão. E isso, Jesus, faz com que o nosso lar fique pesado. Nos perdoe, Jesus, estamos aprendendo contigo através das tuas palavras. Transforme meu lar, Senhor. Transforme o nosso coração, a nossa mente. Que essa tua luz, Mestre amado, também seja levada a todos os seres vivos da minha casa. As minhas plantas, os meus animais, são todos criações do mesmo Pai, todos meus irmãos. E te peço também, Jesus, que essa luz que está aqui, está iluminando, está brilhando, seja levada para os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Quanta luz! Todos estão se beneficiando com ela. Então, todo o meu quarteirão, Jesus, está iluminado como brilha. Graças a Deus. O Senhor está aqui conosco agora. E olha, Mestre, nós vamos nos comprometer contigo, que vamos manter tudo aquilo que o Senhor e que esses mensageiros de luz que aqui estão fazendo nesse momento. Ah, Mestre, te pedimos também pelo nosso alimento, a água, a vida. Derrame sobre ela, Senhor, fluidos benéficos que se tornem para nós o remédio. O remédio para os males que muitas vezes nós mesmos, pelas nossas falhas, acabamos causando ao nosso corpo. Então, que esses fluidos sejam depositados com muito amor na caixa d'água, na torneira, no filtro, na água da geladeira, em todo lugar onde nós vamos saciar a nossa sede. Jesus, abençoa todo o alimento que está no nosso armário, para que quando alimentemos o nosso corpo, esse alimento vá com um ingrediente a mais. A saúde. E assim então nós vamos agradecendo. Todos agradecendo, é um momento de muita gratidão, onde nós vamos mentalmente dar as mãos aos nossos familiares e agradecer a Deus, porque tivemos essa visita abençoada dentro da nossa casa. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, por este momento. E assim, então, com toda essa gratidão, mentalmente nós vamos voltando nosso pensamento para o nosso ambiente, continuando o nosso envolvimento com a nossa espiritualidade, com os nossos mentores, onde vamos encerrando esse evangelho, mais uma vez dando muitas graças a Deus. Que assim seja.